liberto estou por Cristo, eu sou. Eu não ando mais em trevas, já brilhou pra minha luz. Confio só nesse nome, Jesus. Em minha vida esperança de um dia entrar no céu. Ele garante assim. Oh, eu já fui triste demais, agora tenho paz, a paz em mim. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Vivo só pra Deus. Vivo só pra Todo homem é iludido, o inimigo o atrai, oferece muitas coisas e se cai. Jesus é a liberdade, conquistou na dura cruz. Confio só nesse nome, Jesus. A última esperança desse mundo é o Senhor. Entregue a Ele eu sofrer. A solução vai te dar. Venha conquistar. Jesus é a paz. Eu agora sou de Deus, sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu vivo só pra Deus, só pra Deus. Oh, oh. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu vivo só pra Deus. Vivo só pra Deus. Vivo só pra Deus. Vivo só pra Deus. Só pra Muito bem, Matos Nascimento, Vivo Só para Deus. Essa música é muito linda e é com ela que eu estou saudando a todos os nossos queridos assistentes que já estão aí clicando. Muito obrigado pela assistência de vocês. E tem aqueles que assistem, mas não notifica. Da hoje eu encontrei Elias. Elias, muito obrigado pela sua assistência. Esse pastor, estou assistindo suas lives, fico muito feliz. E tantas outras pessoas, quando me encontram, dizem que estão assistindo as lives. E eu fico muito feliz. E eu até chego a dizer que vocês são a razão dessas lives. Se não tivesse assistente, então por que eu estaria fazendo essas lives aqui? Então eu fico muito feliz. E não só aqui ao nosso povo aqui em São Gonçalo dos Campos, mas também aqui na Bahia, 53 cidades da Bahia que estão nos assistindo, e 22 estados, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Campo Grande,
Enfim, olha, e essas lives também já estão lá fora no exterior, já chegamos no Japão, tem lá várias pessoas no Japão que nos assistem, também na Argentina, vários irmãos, várias pessoas que nos assistem, também em Equador, no Chile, na Argentina, África, lá no país de Angola. Obrigado pela ciência de vocês, a gente fica feliz e só temos a agradecer. Thank you very much for the English people and muchas gracias para las personas que hablan español de Argentina, Chile, Ecuador. Que Deus les bendiga muitíssimamente. Mas eu vou orar nesse instante, como sempre fazemos, no começo dessas lives a gente acostuma fazer oração. E farei agora. E vamos lembrar do pastor Otávio Luiz de Almeida Rendeiro, o pastor presidente da Assembleia de Deus em Teixeira de Freitas. Ele já estava reclamando melhora, precisando de recuperação, de fisioterapia. Ele está com fonoaudiólogo e com, orar para Deus continuar fazendo a obra. Também o pastor Zé Teles, jubilado esse. O pastor Velásio Bastos, sua esposa Marcelina, seu filho. Também a nossa irmã Antônia dos Santos em Feira de Santana, esposa do pastor Mário Almeida. Eles dois são servos de Deus, muito abençoados, e têm 2 filhos maravilhosos, Rúbia, Mário Rolandson. Muito obrigado pela ciência de vocês. E também a oração pelo diácono Joaquim Borges, aqui da Assembleia de Deus São Gonçalo dos Campos. Ele está internado, não é Covid não, mas está em tratamento médico, para que Deus possa abençoar nosso irmão. Pai Celestial, estou aqui agradecido pela oportunidade, porque Tu nos agracias de estar na Tua presença e poder falar contigo e poder apresentar essas lives com que queremos abençoar todas as pessoas que estão aí já nos assistindo. Deus, obrigado pela saúde, pela vida, pela inteligência, pelo ar que respiramos, pelo conhecimento da Tua palavra, com que Teu Espírito nos deu esta liberdade, esse entendimento, essa mente lucidada para entender a Tua palavra. O mesmo quero pedir para aqueles que estão onde assistir, que a palavra que vai ser ministrada seja de grande valia para a vida deles, dos que estão aí já assistindo e daqueles que vão assistir através dos vídeos que serão colocados na rede social. Em nome de Jesus eu te peço já e te agradeço. Amém. Bem, esses dias estamos falando sobre a profecia, e hoje falar sobre profecias cumpridas sobre Jesus e sua morte e ressurreição. São mais de 300 profecias que envolvem a pessoa de Jesus. Mas eu não vou falar aqui de algumas, porque o tempo não dá. Eu fico lembrando assim, sabe-se que a marinha inglesa tem uma corda, eu conheço essa corda, ela é bem grossa assim, e ela tem um fio escarlate, fio vermelho no centro dela. Por isso que todo mundo, quando vê uma corda aí, se lá tiver o fio de escarlate, já sabe que ela pertence à marinha inglesa. Isso não é idêntico à Bíblia? Você vê a Bíblia toda, aí tem um fio escarlate. Aí você pode, isso é muito simbólico, ver o sangue de Cristo, de Gênesis e Apocalipse, e também esse fio vermelho pode ser Jesus. Jesus está em todas as Escrituras, inclusive o Antigo Testamento aponta para frente. Paulo dizia que tudo aí era sombra dos bem-vindouros, ou seja, figura de linguagem, sombra dos bem-vindouros, tipo aponta para frente. E lá no Novo Testamento, esses tipos, quando se cumprem, chama-se antítipo. Então podemos dizer assim, o Antigo Testamento está, aliás, o Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo é revelado no Novo. Você vai ver que o texto que você passava, que você nem imaginava que o texto que vamos citar aqui esteja falando de Jesus. Mas é para provar a vocês que a profecia, quando ela é de Deus, ela se cumpre. Não importa o tempo, não importa os anos. Esse acontecimento aqui foi entre o ano 1000 e há 500 anos de história. Os tempos que os profetas vaticinaram
Moisés viveu 1500 anos antes de Cristo. Deu para entender? Então, a Bíblia levou 1600 anos para ser escrita. 1500 no Antigo Testamento e mais 100 do Novo Testamento. Aí quando você vai ver, essas profecias todas se cumpriram. Eu vou apenas citar aqui 25 delas que tem a ver com a vida de Jesus, com praticamente a sua morte e sua ressurreição. Isso aqui, gente, é demais. E o texto que eu escolhi para nós lermos está em Mateus, capítulo 26. Deixa eu ajeitar aqui. Capítulo 26, versículo 48 a 56. Vou ler na íntegra para você poder ter a ideia. E o que traía tinha lhes dado um sinal dizendo, vocês conhecem essa história, né? O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe, embainha a tua espada, porque todos os que lançaram mão da espada, a espada morrerão. Isso aqui, ó. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão, saístes como para um salteador com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Olhe bem aqui. Tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. E aqui mais atrás ele falou, ó, que como, pois, se cumpriram as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então, aqui o Senhor estava confirmando que, de fato, muitos profetas vieram antes dele e falaram. Eu estou trazendo esse assunto aqui para mostrar a vocês que quando o profeta, Deus chama, quando o homem é chamado, ou mulher, profeta ou profetisa, são chamados por Deus, quando ele fala, acontece. Mas não é o que está acontecendo com muita gente hoje, não. Profetiza, mas não acontece. Fala que vai acontecer. Eu conheço o caso de alguém que orou por uma pessoa e disse que a pessoa estava curada, no outro dia a pessoa morreu. E tem quantos que acontece assim? E essa pessoa se auto-intitula profeta. Ora mais que todo mundo, jejua mais que todos os pastores, é o pastor mais abençoado, mas muito bem, vamos ver agora aqui o que é um profeta. Eu vou dar uma pincelada sobre isso que falamos ontem, né? O que é um profeta? No Antigo Testamento, um profeta era alguém chamado por Deus para cumprir uma tarefa ou várias tarefas, especialmente a de entregar uma mensagem de Deus. O profeta era uma pessoa piedosa. A palavra piedosa ou piedade tem a ver com a relação de nossa com Deus, ou do profeta com Deus. O profeta era o homem de Deus, era chamado homem de Deus, está lá em Deuteronômio 33:1, 1 Reis 13. Muitas vezes os profetas eram chamados como homem de Deus. Lembra da menina lá, a casa de Naamã? Ah, se meu Senhor estivesse lá em Samaria, o homem de Deus sararia dessa lepra. O profeta era um orador a quem foi confiada uma missão. O profeta de Deus tem uma missão para cumprir. O profeta era um vidente, ou seja, via as mensagens através da tela da revelação.
né? O profeta era um instrumento da comunicação divina. O profeta não falhava, não, porque tem tanto profeta que gagueja quando vão falar. É porque não é Deus. Não é Deus. Me desculpem essa franqueza, mas um profeta levanta para falar e gagueja, é porque não é Deus. Quando Deus fala, o profeta é um instrumento de comunicação, é fluente. Ó, a mensagem é partida com fluência, com eloquência. É o termo técnico para a comunicação. Mas não, tem outros profetas que ligam, juntando a palavra. Não vai nessa não. Quando o profeta gaguejar, porque não é Deus que está falando. Aqui também apresentei ontem as características dos profetas. O profeta tinha uma chamada específica. Aí mostrei o caso de Moisés, como está em Êxodo 3, 1 a 4, Isaías, meu xará, capítulo 6, verso 1 a 10, Jeremias, capítulo 1, verso 4 a 19, Ezequiel, capítulo 1, verso 1 a 3, Oséias 1 e 2, Amós, capítulo 7, verso 14 a 15. Todos esses casos aqui, você vai ver que esses homens foram chamados por Deus para serem profeta. Então não adianta ninguém querer ser profeta se não foi chamado. Ah, mas tem gente que ostenta ser esse profeta do Senhor. Mas não é. Se não foi chamado, não adianta. Não pode, não é possível, né? Pois bem, então vamos ver aqui as profecias acerca de Jesus no Antigo Testamento. Eu falei que são mais de 300 profecias que se referem a Jesus. Sobre a segunda vinda de Cristo tem mais de 1.800 vezes falado sobre a vinda de Jesus. E só 300 vezes é no Testamento. Então as seguintes profecias do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada, sobre a traição, o julgamento, a morte e o sepultamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram feitas por diferentes pessoas em épocas distintas, em um espaço de 5 séculos. Se você olhar de ordem regressiva, do ano 1000 a.C. até o ano 500 a.C. Está vendo? Pois bem, todas, o mais bonito que eu acho desse aqui, é que todas se cumpriram literalmente. Quando dizemos que as profecias se cumpriram literalmente, quer dizer, ao pé da letra, sem afastar uma vírgula. É isso que vamos ver. Amanhã vamos ver outras profecias. Essa aqui só sobre Jesus. Mas amanhã vamos ver, a Bíblia fala de variados tipos de profecias e todas se cumpriram. Depois a gente vai ver aquelas que não se cumpriram. Lamentavelmente, aquela que Deus não falou, não se cumpre não. Não adianta. Você pode ser o maior homem de Deus, o homem mais respeitado, a mulher mais respeitada, mas se falou o que Deus não mandou falar, não se cumpre. Okay? Vamos ver aqui. A primeira profecia que eu quero falar sobre Jesus é que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. Olha bem isso aqui, gente. 30 moedas de prata. Lá em Zacarias está a profecia. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Foi Zacarias capítulo 11, versículo 12, que falou isso. Ó, Zacarias está lá no Antigo Testamento, deve ter falado por volta do ano 500 a.C. Tá vendo? Isaías foi 700, tá vendo? E Zacarias deve ter profetizado aí por volta do ano 500 a.C. Ou um pouco mais, né? Quando foi que se cumpriu isso aqui? Você vai ver agora o cumprimento em Mateus 26, 14 e 15. Diz assim, ó, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, 2 pontos. Que me queres dar, e eu vos entregarei. E pesaram-lhe 30 moedas de prata. Parece ser brincadeira, gente, mas não é brincadeira, não. É coisa séria. 500 anos, ó, aconteceu exatamente como o Espírito Santo usou o profeta Zacarias para vaticinar
para profetizar. Isso aqui, gente, é algo maravilhoso, não é? Pensa se não é. Lá diz, quanto vão me dar para o meu salário? Ó, falou em salário. E 30 moedas de prata era o valor que se pagava por um escravo. Naquele tempo vendia escravo, né? Um escravo de perna grossa. Havia dois tipos de escravo. Escravo de perna grossa, mais barato. De perna fina, mais caro. Qual é a diferença, pastor? É que o escravo de perna grossa, segundo a crença, era preguiçoso. Não desenvolvia bem o trabalho, era mais barato. E o de canela fina era mais ativo, mais pronto, desenvolvia melhor o trabalho. Então por isso era mais caro. Então esse mais barato era 30 moedas de prata. Foi o valor que deram a Judas pela traição, por entregar Jesus. Tem algum autor que diz que porque os discípulos eram todos iguais, o rosto, o cabelo, aí os inimigos não sabiam quem prender. Aí Judas vendeu e disse, ó, eu vou dar um beijo nele. O famigerado beijo da traição. A segunda profecia é que Jesus seria traído por um amigo. E está lá no Salmo 55, verso 13 a 15, ó, olha o que é que o salmista diz. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu li o Salmo 53, 55, verso 13 a 15. Deu para entender, gente? Você nunca imaginou que esse texto aqui está falando de Jesus, né? Mas, ó, quando foi que se cumpriu? A resposta está lá em Mateus 26, 49 e 50. Ele diz assim, e logo aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos de Jesus e o prenderam. Mateus 26, 49 e 50. Se cumpriu-se ao pé da letra, não tira uma vírgula, gente. A terceira profecia, ela disse que onde iria parar o dinheiro com que ele foi vendido, ou por quanto ele foi vendido. Isso aqui é forte, gente. Onde está a profecia, pastor? Zacarias 11, verso 13. Então, olha o que está escrito. O Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Olha só o que diz Mateus 27, verso 3, e verso 5, verso 7, diz assim, ó, então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E tendo liberado o dinheiro, claro, compraram com as moedas, um campo do oleiro para cemitério de forasteiro, porque eles não queriam botar mais aquele dinheiro lá no cofre, alegando que era preço de sangue. Ó, parece que os dois textos foram escritos no mesmo dia. Mas não, 500 anos de diferença. Tá vendo, gente? Quando é de Deus, se cumpre. A quarta profecia é que ele seria abandonado pelos seus discípulos. Olha bem isso aqui. Desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Zacarias 13, verso 7. Olha bem isso aqui.
E aí, o que é que diz Mateus 26, 56? Então os discípulos, todos deixando-o, fugiram. E Marcos 14, 27 também fala sobre isso. Então lhes disse Jesus: todos vós me escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Olha, parece que tudo foi escrito ao mesmo tempo. Não foi, gente. 500 anos. Vejam só isso aqui. A quinta profecia dá conta de que Jesus seria acusado por falsas testemunhas. Olha a profecia, Salmo 35, verso 11. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisa que eu não sei. Quando foi, pastor, que se cumpriu isso aqui? Mateus informa no capítulo 26 e 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado de muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Mateus 26, 59 e 61. Ó, até isso aqui, Jesus foi vítima. Tá vendo, gente? Mas tudo estava vaticinado, estava profetizado. A sexta profecia é que Jesus sofreria maior e mais humilhação, a de ser cuspido. Isso aqui, gente, é um comportamento terrível, malvado. Olha só o que diz a profecia, no Salmo de Isaías 50, verso 6. Ofereci as costas aos que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Quando foi que cumpriu isso, pastor? Está lá em Mateus 26, verso 27. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Mateus 26, 67 e 68. Observem bem esses detalhes na concordância da profecia, no seu cumprimento, ao pé da letra, tudo ipsilipse, você fala em latim, ao pé da letra. Sétima profecia é que Jesus ficaria mudo diante dos seus acusadores. Está escrito em Isaías 53, verso 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, 12. Quando foi que se cumpriu isso, pastor? Marcos 15, verso 27 e 28, ele fala certinho o que aconteceu. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura, que diz: com malfeitores foi contado. Olha, exatamente, parece que os 2 textos foram escritos no tempo, mas não foi. 500 anos, repito. A oitava profecia é que Jesus seria ferido e pisado. Em Isaías 53, 5 diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Quando foi que se cumpriu isso, pastor Isaías? Lá em Mateus 27, verso 26 a 29, está escrito assim: então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram lá
na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Ó, eu li Mateus 27, 26 e 29. Cumpriu-se ao pé da letra. A nona profecia, que dá conta de que Jesus sucumbiria, ou seja, não toleraria o peso da cruz. E está no Salmo 109, verso 24, diz assim, ó, de tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Jesus estava ali já desidratado, ele estava carregando a cruz, já sexta de manhã, e desde o dia anterior que ele está ali, ele passou a noite toda sendo julgado, entendeu? Estava desidratado. Olha que quando se cumpriu. Tomaram eles, pois, a cruz, e o próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, João 19, verso 17. E tem um texto de Lucas 23, diz assim, e como conduzissem, constrangendo um sirineu chamado de Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Lucas 23, 26. O Senhor Jesus, após ter sofrido muito com os açoites, ficou fraco. Seus joelhos se dobraram e a cruz pesada, por isso foi necessário entregá-lo a Simão. Sirineu ajudou. Aquele que era condenado e crucificado era o primeiro espancado, açoitado, com chicotes, com várias tiras de couro, em cujas pontas eram colocadas bolas de chumbo ou ossos de carneiro. Após ter este flagelo, a vítima era forçada a carregar o peso da barra transversal da cruz, que pesava aproximadamente 56 a 70 quilos. E o indivíduo condenado teria que caminhar mais ou menos por meio quilômetro, ou seja, 500 metros. Aí Jesus ficou convalescente, ficou enfraquecido. Ainda bem, graças a Deus, que Simão surpreendeu o ajudou a carregar a cruz. Isso aqui nos deixa uma lição muito preciosa. E quando a sua cruz estiver pesada, você achar que está pesada, Deus vai usar um Simão Sirineu para te ajudar. Profecia número 10. Profecia que Jesus teria suas mãos e pés traspassados. Está lá em Salmo 22, 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Olha como foi que se cumpriu. Lucas 23, 23 e 33 diz assim, ó, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Lucas 23, 33. Jesus Cristo foi crucificado segundo o costume dos romanos. As mãos e os pés eram perfurados por longos cravos para pregar o corpo na cruz. Você pode ler esse João 20, verso 25 a 27. Eu conheci o cravo e conheci a planta que eram com que fizeram a coroa de Jesus, coroa de espinhos. Isso aqui, gente, é interessante isso aqui. Muito bem. A 11ª profecia era dar conta de que Jesus seria crucificado junto a malfeitores. Lá em Isaías 53, 12 está assim registrado. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões, ou pelos transgressores, ele intercedeu. Isaías 53, 12. Quando foi que se cumpriu isso, pastor? Marcos, capítulo 15, versículo 27 e 28, está escrito assim, ó, com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado, porque era um lugar alto, quem passava lá via 3 cruzes, ó, 1, 2, 3, já estava no meio.
isso aqui se cumpriu ao pé da letra o que a profecia falou. A 12ª profecia dá conta que Jesus oraria pelos... Até isso aqui, gente. Ele oraria pelos seus inimigos. Isaías 53, 12. Ó, diz assim, ó, por isso eu lhes darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contra o levou sobre os pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Tem um certo teólogo que disse que parece que Isaías 53 foi escrito debaixo da cruz, no pé da cruz, porque tudo aqui se cumpriu ao pé da letra. E Lucas ainda fala no capítulo 23, 34, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. A 13ª profecia diz que Jesus manearia a cabeça. E está escrito isso no Salmo 109, verso 25. Tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, meneio a cabeça. Salmo 109, 25. E aí, quando foi que se cumpriu? Mateus registra esse momento de cumprimento dessa profecia. Mateus 27, 39 e 40 diz assim, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, ó, mesmo verbo, menear, e dizendo, ó tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Mateus 27, 39 a 40. A 14ª profecia dava conta de que as pessoas zombariam de Jesus. E está lá no Salmo 22, verso 7, verso 8. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Salmo 27, verso 7 e 8. Quando foi que se cumpriu isso, pastor? Mateus 27, 41, 43, está escrito lá o cumprimento do ipsilipse dessa profecia. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça da cruz, e queremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato ele quer bem. Porque disse, sou filho de Deus. Mateus 27, 41 a 43. Ó, parece que foi tudo assim. Não, 500 anos de diferença. Põe na cabeça isso aqui. Profecia é isto. Quando Deus fala, se cumpre. A 15ª profecia dá conta de que Jesus seria visto por muitas pessoas, uns condoendo-se da sua situação, ou outros, porém, zombando. E está no Salmo 22, 17, todo esse acontecimento. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Salmo 22, 17. Isso se cumpriu, o ipsilipse, lá em Lucas 23, 35. Diz assim, ó, cumprindo, o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo. Se salva se é de fato Cristo, o Cristo de Deus, o escolhido. Lucas 23, 35. A 16ª profecia dá conta de que suas vestes seriam repartidas e sorteadas. Olha, gente, tudo assim, uma benção isso aqui, gente. Salmo 22 e 18 se cumpriu. Reparte, aliás, é a profecia. Reparte entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. E aí se cumpriu. Em João 19, 23, 24, está assim escrito. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes. Para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura,
repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Aí, João 19, verso 23 e 24. A 17ª profecia é que Jesus seria abandonado. Olha o que diz lá o Salmo 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Salmo 22, 1. E se cumpriu isso aqui direitinho lá no Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui é língua aramaica, a língua corrente da época. Está vendo? Se cumpriu ali, parece que foi escrito junto, não foi? 500 anos. Aliás, o Salmo pertence a 1000 anos. Ó, o Salmo mais antigo. Foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Que lindo isso aqui, gente. A 18ª profecia é que lhe dariam água no lugar, lhe dariam fel e vinagre no lugar da água. Está lá no Salmo 69, 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Quando foi que se cumpriu, pastor? João 19, verso 28 e 29. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe deram ou lhe chegaram à boca. João 19, verso 28 e 29. E em Mateus 27, 34 também está escrito assim: deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. O vinho com fel era um entorpecente, era dado aos condenados para aliviar a dor. Jesus não quis, porque ele quis pagar até o último centil o que ele estava pagando por nós. Que coisa linda isso aqui, gente. 19ª profecia dá conta que Jesus entregaria o seu Espírito a Deus. De fato aconteceu. Isso está no Salmo 31, verso 5. Nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. E isso se cumpriu, essa profecia se cumpriu na cruz, e Lucas registrou no seu capítulo 23, verso 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. A 20ª pergunta, ou profecia, dá conta de que seus amigos ficaram de longe. Foi verdade. Isso está no Salmo 38, verso 11, diz assim: os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Ó, gente, parece uma coisa escrita no mesmo tempo, né? Não, 1000 anos. Quando foi que se cumpriu? Lucas registrou o seu real cumprimento. 23, 49, e Lucas diz assim: entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que eu tinha seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Ó, que coisa, gente. Lindo isso aqui, viu? 21ª profecia diz que seus ossos não seriam quebrados. Salmo 34, verso 20. Preserva ali todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Salmo 34, 20. Quando foi que se cumpriu? Lá em João registrou. Ele estava no pé da cruz. 19, verso 33 e 36 diz assim: chegando-se, porém, a Jesus, como visse que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, João, né? Sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isto aconteceu para se cumprir a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Naquele tempo era hábito, eles crucificavam de manhã, mas 5 da tarde, a hora
começar o sábado, né? Eles iam lá, se estivesse vivo, ele não podia ficar na cruz durante o sábado. Aí eles quebravam as pernas e jogavam no Vale de Filho de Hinom, o lixão da cidade. E iam fazer isso com Jesus. Só que quando chegaram lá, ele já estava morto. A morte dele foi rápida. Entendeu? É isso que você compreende isso aí. Muito bonito isso aqui. E aí no Salmo 22, 14 diz assim: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Isso aqui se cumpriu. Que coisa, gente. A 22ª profecia dizia que seu coração pararia. Jesus teria uma parada cardíaca. Aí no Salmo 22 diz assim, ó, verso 14: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se diante de mim. Isso se cumpriu também lá no João 19:34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Que coisa, gente. A 23ª profecia dava conta de que seu lado seria traspassado. Zacarias 12:10 diz assim: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12:10. Olha o que diz João na edição Revista Corrigida. João 19:34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Ô, gente, é lindo essa história, acompanhar essas profecias que se cumpriram ao pé da letra. E aí a 24ª, que são 25, estou chegando ao final. A 24ª profecia dizia que as trevas marcaria o acontecimento da morte de Jesus. Lá no Amós 8:9 diz assim: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Amós 500 anos antes de Cristo. Mas o que é de Deus? Quando Deus fala, se cumpre. Profeta de Deus é assim. Quando ele fala, se cumpre. Aí se cumpriu lá em Mateus 27:45, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Quer dizer, meio-dia, hora sexta, até a hora nona, 3 horas da tarde. Isso aqui é interessante, gente. E para finalizar, a 25ª profecia dizia que Jesus seria sepultado num túmulo de rico. Ô, gente, aqui foi demais, gente. Aí está lá no Isaías 53:9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, ó, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Isaías 53:9. E quando foi que se cumpriu? Vou ler Mateus 27, 57 e 60, para você ver que as coisas de Deus é assim. Quando o profeta de Deus fala, se cumpre. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho, e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Mateus 27, 57 a 60. Gente, deu para você entender, gente? O que eu quis mostrar a vocês que é assim: as coisas de Deus não deixam dúvida. Profecia de Deus se cumpre. Sem ele eu sou um jardim sem flores, um barco sem navegante, sou estrela sem o céu. Sem ele eu sou um rio sem água, uma lâmpada sem luz, eu sou um favo sem o mel. Sem ele eu sou uma casa sem teto, um guerreiro sem espada, sou um carro sem motor. Sem ele eu
sou um pássaro sem asa, um peixe fora d'água, sou ovelha sem pastor. Eu preciso dele, sem ele eu não consigo viver. Foi ele que me disse assim: sem mim nada podeis fazer. Por isso eu já lhe entreguei o meu corpo, minha alma e o meu coração a um homem chamado Jesus, que morreu por mim na cruz para mim dar salvação. O lavrador precisa da terra, a planta precisa de chuva, o pássaro precisa de ninho, o pastor precisa da ovelha, a igreja precisa do templo e a criança de carinho. O doente precisa de remédio, o cansado de descanso e o cego precisa de luz. Como o sedento precisa de água, o perdido ser achado, eu preciso de Jesus. Eu preciso dele, sem ele eu não consigo viver. Foi ele que me disse assim: sem mim nada podeis fazer. Por isso eu já lhe entreguei o meu corpo, minha alma e o meu coração a um homem chamado Jesus, que morreu por mim na cruz para mim dar salvação. Eu preciso dele, sem ele eu não consigo viver. Foi ele que me disse assim: sem mim nada podeis fazer. Por isso eu já lhe entreguei o meu corpo, minha alma e o meu coração a um homem chamado Jesus, que morreu por mim na cruz para mim dar salvação. A um homem chamado Jesus, que morreu por mim na cruz para mim dar salvação. A um homem chamado Jesus, que morreu por mim na cruz para mim dar salvação. A gente precisa de Jesus, gente. Imagine o profeta. A esse mais, ele precisa de estar com Jesus o dia todo, 24 horas por dia, assim, ó, coladinho, porque ele é um profeta do Senhor. Deus quer mostrar as coisas que ele precisa mostrar, mas o profeta precisa primeiro ter sido chamado por Deus. Não adianta ninguém querer se apresentar como chamado por Deus se não foi. Mas se foi, ó, procure andar com Deus. Você precisa de Jesus 24 horas por dia, para que as suas profecias sejam assim, como essas, cumprir ao pé da letra. Agora, para concluir essa live, eu anotei aqui alguns pontos, 3 pontos aqui eu anotei. O primeiro, que a profecia quando é de Deus, se cumpre nos mínimos detalhes, não importa quanto tempo dura. Você viu aí, profecia de 1000, profecia de 500, de 400 anos, mas se cumpriu. E não pensa que não tinha a Bíblia naquele tempo. Não existia o escrito. Não existia assim como nós temos hoje. Não. Então não tem nem como se afirmar que aqueles homens tinham contato, não. Moisés viveu 1500 anos antes de Cristo e João viveu 100 anos depois de Cristo. 1600 anos de diferença. Ademais, um estava lá na Babilônia, eu estava lá na Judéia. Diferente, Roma. A distância de 2000 quilômetros de diferença. E não tinha telefone, não tinha WhatsApp na época. Então, não tem nem como você colocar dúvida
as profecias cumpriram, não importa o tempo que durou para cumprir-se. Segundo lugar, aqueles profetas não faziam ideia para quem eles estavam falando, nem a data e as palavras como se cumpririam. Não. Foi isso que Pedro, escrevendo na sua epístola, no versículo 1 do capítulo 1, ele diz assim: que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Muitos profetas nem sabiam. Amanhã você vai ver na live de amanhã que quando Naum falou sobre os carros, ele nem conhecia carro. Quando Isaías falou sobre avião, ele nem conhecia avião. Mas quando Deus fala, gente, aleluia, quando Deus fala, glória a Deus, se cumpre. Terceiro aqui, 5 séculos que os profetas anunciaram todas estas coisas, e todas se cumpriram nos mínimos detalhes. Isso que fala de um Deus fiel, de um Deus infalível, que não deixa as suas palavras cair por terra. Portanto, é isso que eu quero, que Deus levante profetas assim, como Samuel, que desde Dan até Berseba, capítulo 1, estava reconhecido como profeta, com Samuel como profeta do Senhor, e nenhuma das suas palavras caiu por terra. Isso aqui, gente, a igreja precisa desse profeta hoje. Senhor Deus, quanta falta está fazendo o Senhor aqui no mundo. Esses homens, essas mulheres a quem tu chamas e vocacionas com esse ministério profético, Senhor, está fazendo tanta falta, Deus. Deus, levanta, faz um rebuliço na tua igreja nesses últimos tempos, manda um poderoso despertamento espiritual, e mulheres e homens chamadas, vocacionadas por ti, se levante como autênticos profetas, representantes teus aqui na terra. Senhor, faz isso no nome de Jesus. Amém. E se você quer ir também, tem que deixar a bagagem. No céu não entra bagagem, no céu não entra bagagem. Deus abençoe. Estamos encerrando a nossa live hoje. Obrigado pela... Estou vendo gente ali assistindo. Os pastores que nos assistem. Tem alguns pastores. Semana o pastor Eliúde estava nos assistindo. Eliúde, se estiver aí, ó, obrigado pela sua assistência. Pastor Lenildo. Enfim, pastores que estão aí nos assistindo. Muito obrigado, pastor Francisco, pastor Ezequiel do Rosário, meus filhos pastores. Deus abençoe vocês todos. Muito obrigado pela assistência de vocês. Amanhã eu volto para mostrar as profecias que os profetas sequer tiveram noção. Mas quando Deus fala, aleluia. Obrigado. Deus abençoe a todos. Pai do Senhor para todos. Boa noite.